Boa noite, boa noite. Voltamos em nome de Jesus. Seja bem-vindo a esta live. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos saber o que houve, porque travou e não quis voltar mais. Então a gente começa tudo de novo. Em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Eu quero saudar com a shalom de Deus. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo. Vai entrando e vai compartilhando esta live. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Boa noite, amiga Princesa Daiane. Boa noite, aleluia. Belas Bolo Artesanal, @Belas Bolo, Ondelai Artesanal, a melhor boleira, confeiteira. Louvado seja Deus, de Franca, aleluia. Boa noite, Maria Rodrigues 626, @Maria Rodrigues 626, a melhor Masterchef do Brasil. Você que precisa de alguém para cozinhar, fazer congelado, fazer as tuas marmitas fit, comida vegetariana, comida vegana, congelado, tudo que você precisar. Louvado seja Deus, com um sabor inigualável. Você procura e entra em contato com @Maria Rodrigues 626 e você será muito bem atendido. Boa noite, Adriana Lúcia. Boa noite, pastora Roseli Malagoli. Louvado seja Deus. Boa noite, Jaqueline. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Boa noite, missionária Daniele Paoli. Louvado seja Deus. Ainda estou degustando aquela palavra que a senhora ministrou na noite de ontem. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Carregadores de fardo. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aquela palavra entrou dentro da minha alma, está reverberando dentro da minha alma. Louvado seja Deus. Estou que nem um boi, remoendo aquela palavra. Que Deus abençoe, que o Senhor sempre venha te inspirar. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Louvado seja Deus, te inspirar a essa palavra de edificação, de exortação, palavra, louvado, de reflexão. Não é para ninguém pular, nem virar bananeira, nem louvado seja Deus, mas para reflexão, para mudança, para transformação. Deus abençoe, que continua sendo boca de Deus para as nações. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Vai entrando e vai compartilhando esta live em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. É hora de renovo, de aliança, de conserto e de vitória. Boa noite, Celiana, minha amiga. Fiquei muito feliz você ali, louvado seja Deus, no Ministério Semear, para eu poder te abraçar. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E nós estamos com o encontro marcado. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Esta noite
é noite de renovo, louvado seja, de renovação. Enquanto o mundo lá fora chora, nós aqui na presença de Deus somos renovados, restaurados na presença do Senhor. Noite de renovação do Espírito Santo, live do Espírito Santo. Não é live de carnaval, carnaval acabou, graças a Deus, graças a Deus. E nós estamos aqui, louvado seja Deus. Estou com essa blusa tão linda, tão forte, tão corajosa. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Projeto, aleluia, ali do ministério, louvado, tempo da ceifa, pastora Fabiana Cunha, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E esse projeto, um projeto para levantar as mulheres, levantar a autoestima e principalmente, louvado seja Deus, estarmos, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, rebantura astéria, as mulheres estão unidas, orando, aleluia. Eu falo que cada dia eu venho aqui com um projeto, porque eu sou engajado em vários projetos, louvado seja Deus. Já vim aqui com o projeto, louvado seja Deus, mulheres que se ajudam. Já vim com ativadora de alma. E hoje estamos aqui, louvado seja Deus, com tão bonita, tão forte, tão corajosa, em nome de Jesus. Vai colocando o seu pedido de oração. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E nós vamos, louvado seja Deus, ministrar a palavra de Deus nesta hora. E eu quero que você, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, esteja aí ligadinha, ligadinho, louvado, ouvindo a palavra sendo ministrada ali. Louvado seja Deus. Hoje, mês de março, mês das mulheres, louvado seja Deus, onde se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Esse mês estarei ministrando só sobre mulheres, louvado seja Deus. E eu quero ministrar nesta noite sobre uma alabaster, sobre o tema, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, crescendo no anonimato. Escreve aí, crescendo, Clebre Assai. Louvado seja Deus. Crescendo no anonimato. Essa é uma palavra que Deus ministrou no meu espírito, louvado seja, enaltecido no Senhor. E louvado seja Deus. E Deus colocou no meu espírito. E louvado, eu quero trazer essa palavra aqui nesta noite para as irmãs, para os irmãos. Ele se encontra em segundo Samuel, capítulo 20, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Não esqueça, vão entrando e vão compartilhando, louvado seja, enaltecido no Senhor, esta palavra. Vou ler alternadamente e vocês acompanham. Capítulo 20, verso 1. E ocorreu de haver ali um homem de Belial, cujo nome era Seba,
filho de Becrim, um benjamita. E ele soprou uma trombeta e disse: não temos parte alguma com Davi, filho de Jessé, tampouco temos herança no filho de Jessé. Cada homem volte para a sua tenda, ó Israel. Assim todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, o filho de Becrim. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. E Davi chegou em sua casa em Jerusalém, e o rei tomou 10 mulheres da sua concubina, ao qual ele havia deixado para cuidar da casa, e pôs sobre a guarda, e as alimentou, mas não entrou a elas. Assim elas ficaram trancadas até o dia da sua morte, vivendo em viuvez. Então o rei disse a Amasa: reúne todos os homens de Judá, dentro de 3 dias esteja tu presente. Assim Amasa foi e reuniu todos os homens, porém ele tardou, além da hora marcada que ele lhe havia indicado. Davi disse a Abisai: agora Seba, filho de Bequim, faz mais mal do que nos fez Absalão. Mas tu, os servos do teu senhor, persegue para que ele não conquista para si cidade fortificada e escape de nós. Aleluia. Agora nós vamos lá no verso. Louvado seja Deus. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. 15. Diz assim: e eles chegaram e sitiaram a cidade de Abel de Bet-Maca, e eles ergueram um aterro encostado à cidade, e estes ficaram dentro de uma trincheira, e todo o povo estava com Joabe, golpeou a muralha para lançá-lo abaixo. Então uma mulher sábia gritou na cidade: ouvi, diz, rogo Joabe que venha aqui mais perto para que eu possa falar contigo. Louvado seja Deus. E quando ele se aproximou, a mulher disse: és tu Joabe? Ele disse: sim, sou eu. E ela disse: ouve a palavra da tua criada. E ele respondeu: estou ouvindo. Então ela falou, dizendo: eles estavam acostumados a falar em tempos antigos, dizendo: certamente pediremos conselho a Abel. E assim eles encerravam a guerra. Eu sou uma daquelas que são pacíficas. Eu sou uma das fiéis que busca tu destruir a cidade. E uma mãe em Israel, porque quer destruir a herança do Senhor. Do verso 1 ao verso 15. Crescendo no anonimato. Esse foi a palavra que Deus ministrou no meu espírito. Crescendo no anonimato. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Seba, filho de Becrim, da tribo ele é belemita. Então ele é da tribo de Benjamim. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Não é um estranho. Aqui está, ó. Um benjamita da tribo de Benjamim.
Louvado seja Deus. Descendente de Jacó. Ele é de uma herança. E aquele homem, um homem, não estou falando de um exército, não estou falando de 10 mil homens, nem de 100 homens, nem de 50 homens, estou falando de um homem. Um homem se levantou e ele falou: o que temos com Davi? Quem é Davi? Não temos parte com Davi, e nem com a herança de Jessé, nem com a casa de Jessé. Volte para as suas tendas. Por que lutar por Davi? Suponhamos que tem alguém ali que casou. Aí ele ia falar: você é novo, você casou, você pode cuidar da sua mulher, desfrutar, lua de mel, viajar. Esse negócio de lutar por Davi. Quem é Davi? Que nós não reconhecemos. E aquele homem, um homem, ele foi disseminando dentro do coração daqueles homens o desânimo. Porque a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aquele homem veio com palavras de derrota, de desânimo, dizendo para que os homens volte, ó, vaza. E aonde ele chegava, ele dizia: você não deve lutar, você deve ir para a tua casa. Porque levantar espada, porque levantar escudo, se você vai perder essa guerra. Você está lutando por quem? Por Davi. Quem é Davi que nós não reconhecemos? E aquele homem desanimou os corações. Os corações se tornaram como água diante da palavra, de tanta palavra de derrota, tanta palavra que ele dizia, persuadia as pessoas a não lutar, a soltar as espadas, a não guerrear por Davi. E aquele homem chamado Seba, filho de Becrim, que era um belemita, ele se colocou todos os homens contra Davi. E os homens foram voltando cada um para a sua casa. Os homens foram voltando cada um para a tua tenda. E ali foram deserdando da guerra, foram largando para o meio do caminho a espada, foram largando os escudos e foram desanimados. Aqueles homens, o coração deles viraram como água. E Davi agora volta para o teu palácio, para a tua casa. E lá na tua casa, ele mandou chamar a massa. Louvado seja enaltecido no Senhor, o comandante que juntamente com Joabe ali comandava os exércitos, os conselheiros, e falou: olha, nós temos que acabar com este homem antes que ele nos faça mais mal do que Absalão, que ele é Bandecai. Mas ele, como inimigo, ele disseminou o mal e fugiu. Ele ia de tribo em tribo, se escondendo, e fugiu. Até que ele chegou na cidade de Abel
como Anabrécia, remantou, levou Briaçará. Ele chegou na cidade de Abel Macra, Betel. E ali ele entrou naquela cidade. E aquela cidade era semelhante a uma mini, louvado seja Deus, Calamantou, levou Briaçará, uma mini Jericó, cidade de Abel, como Anabrécia, Anavandóbria. Ele fugiu, como Anubri, Nabraçai, ai, Derrebás, para aquela cidade. A cidade de Abel era uma cidade bíblica, que pertencia à tribo de Naphtali, remantou Revóbria, na Palestina. Era uma cidade remantou Revás, que tinha mais de meio século, setentrional. Louvado seja Deus. O nome significa o prado da casa de Mai, elevando como nasce. Essa cidade ela situava a 7 quilômetros da tribo de Dan, na encruzilhada da rota do leste, de Damasco a Tiro, na entrada de Azor. Era vizinha de Dan. Era uma cidade importante, era um local de força, de importância, era considerável, era chamada Mãe de Israel, era uma metrópole, louvado seja Deus. E este homem fugiu para essa cidade, e ele entrou nesta cidade, e ele ficou ali, mas ele não foi convidado, como Anabrécia, Anavandé. E Joabe, capitão do exército de Davi, sabendo, louvado seja Deus, que Seba fugiu para essa cidade, ele sitiou a cidade, Anabrécia, remantou, levou Briaçara. Mas ele sitiou a cidade para derribar, com sede de vingança, com sangue no solo, para destruir uma cidade, como Anabrécia. Mas dentro da cidade havia uma mulher. A Bíblia não fala o teu nome, é uma mulher anônima. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Como Anabrécia, só fala as tuas características. A mulher está ali dentro da cidade. É como a menina que foi levada à casa de Amã. A Bíblia não fala o teu nome, ela só fala as tuas atitudes. Aleluia. Ao qual mesmo como escrava na casa de Amã, servindo a mulher de Amã, um dia o capitão Amã chegou dentro de casa, tirou a sua armadura, tirou a lavantou revólbria, e ali ele dentro de casa, aleluia, ele poderia tirar a armadura, porque ali ele não estava o seu soldado para ele mostrar uma falsa aparência, um homem forte. Mas quando ele tirou a armadura, ela viu que ele era leproso. E mesmo ela escrava, depois dele dizimar a tua família, ela chegou na mulher de Naamã e falou: ah, se o meu Senhor soubesse que em Samaria tem um profeta de Deus como Anabrécia, ele iria como Anabria o sobre como Aná, e seria restaurado da lepra. Naamã foi lá no rei,
O rei rasgou a veste, o rei mandou carta, e o outro rei falou: ai, esse rei quer contenda comigo, quer guerra. Estou eu no lugar de Deus para tirar a lepra, para curar, e rasgou a veste. Mas Eliseu falou: oh, rei, calma, fica tranquilo, como Anabrés, o senhor é rei, mas não é profeta. Eu sou profeta, mas não sou rei. Como Anabrés, Remantúria sai. Porque cada um Deus chama para um negócio. Um Deus chama para ser rei, outro Deus chama para ser sacerdote, outro para profeta. Eliseu era profeta, não era rei. O rei estava rasgando a tua veste, porque não era aquele que poderia curar. Eliseu falou: fica calmo, manda ele vir a mim. E ele foi. Eliseu disse: vai, lava no Jordão 7 vezes. Nós já sabemos disso. 2 Reis, louvado seja Deus, capítulo 5, verso 14, diz que Naamã, ele desceu 7 vezes no Jordão, e a tua pele ficou como de uma criança, limpa, transformada, como Anabrés, Anamantópria. E quando ele voltou para casa, ele voltou curado. E certamente aquela menina, ela cresceu no conceito de Deus, cresceu na graça, cresceu como Anabrés, em consideração, dentro da casa de Amã. Aquela menina, louvado seja Deus, como Anabrés, foi crescendo e foi ali, louvado seja Deus, canal de Deus, como Anabrés, ainda que no anonimato. Não fizeram busto, não fizeram, louvado seja Deus, estátua para ela, não colocaram o nome dela no cartaz, no outdoor, mas ela fez parte de uma história, arremantou refóbria, de um acontecimento, uma vida que carrega balsa, carrega mirra, carrega palavra na bandeira. Levantou Briaçarai. Nós falamos muito no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16, ao qual Esther disse: vá, junta todo o povo em Suzã, louvado seja, enaltecido nome do Senhor. Eu e as minhas moças, Remantou Briaçarai, oraremos e jejuaremos. E aí entrarei na presença do rei, mesmo que não é permitido. E se perecer, pereci, como Anabrés. Esther junto com as tuas moças, a rainha e as moças, que eram 7 moças que recebeu da mão de Egai para cuidar dela, Remantúria Sébia. E quando ela se tornou rainha, elas continuavam ali, 7 moças. E Esther diz: eu e as minhas moças oraremos e jejuaremos. Deus deu vitória, deu livramento, deu escape, Canavassai, através da rainha Esther. Mas quem estava na retaguarda eram 7 moças anônimas, Remantorevasse, que quem sabe como no Prinácia nasceram, cresceram na Pérsia, mas estavam ali como no Pricanto Revassai, ajudando, aleluia, orando, Remantúria Sébia, concordando com Esther. E lá na cidade de Abel havia uma mulher sábia, diz a Bíblia.
E em Provérbios está escrito, Provérbio 14, a mulher sábia edifica o teu lar, como Anabrés, remantou Briaçarai. A cidade foi sitiada por Joabe, por Bene-Hadad, como Anabrés, Anamantóbria. E por Tigre é um exército tão grande que levantaram-se trincheiras, como Anabrés, Anamantóbria, e investiram contra um muro. Mas a mulher sábia da cidade de Abel, Bet-Maca, ela se levantou e ela tomou uma atitude. Ela começou a gritar: Joabe, Joabe, como Anabrés. E Joabe havia sitiado a cidade. Então essa mulher clamou. Ela clamou por uma negociação. Xelebion de canto revas. Elibiasto que na bresse. Ela disse: o que você quer matar? Destruir uma cidade que é mãe Israel? Nós, como Anabrés, somos um povo pacífico. Reconhecemos o rei Davi. Pagamos nossos impostos. E porque querem destruir a cidade, que é herança, como no Brina abraçai, remandou colobrias. Essa cidade é herança de Deus. O povo que está aqui é um povo pacífico. Ela bandúria cego. Segundo Samuel capítulo 20 e verso 19 diz que foi cercada a cidade por Joabe. 20:14 foi cercada por Benadad, como a Nubrina abraçai. Em outros lugares, essa mesma cidade é chamada de Abel Maim, Canavacébia, Prado das Águas. Seu lugar é ocupado, louvado seja Deus. Remanturre Navassai. É um terreno em ascensão. Havia rio, riacho, louvado seja Deus. E aquela mulher diz: o que queres tu destruir a cidade? Sendo que essa cidade não faz mal para ninguém. Remantou briaço e decanto revas. Abel significa vale ou prado, enquanto Bet-Maca pode ser traduzido como casa de Maca. Essa cidade, louvado seja Deus, que foi invadida por Seba, invadida pelo inimigo. E Joabe falou: não, não é bem assim não. Longe de mim eu destruir a cidade. Longe de mim eu tocar na herança de Deus. Mas Seba, filho de Becrim, afrontou o rei e está aí dentro da cidade, como Anabrés. Mas aquela mulher se levantou e disse: ó, capitão Joabe, eu sou uma das pacíficas, porque o povo é pacífico.
Nós não somos de guerra. Mas quando havia guerra, os príncipes, os reis, diziam: vamos à cidade de Abel buscar conselho. Aqui eles vinham, aqui eles eram aconselhados, aqui nós orávamos, aqui nós jejuávamos, aqui derramava lágrima e colocava fim na questão. Não havia derramamento de sangue. Deus dava o livramento. Como a Anabresse, ela disse: eu sou uma das. Dentro da cidade tem mulher sábia. Tem mulher sábia aqui da glória. Canavachúrias, terra e comanai. Remantou, revou, briaçarai. A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia edifica a família. A mulher sábia edifica o ministério. A mulher sábia edifica o marido. A mulher sábia edifica, rebandúria sébria, um palácio. Não importa se você mora no casebre ou no palácio, seja sábia. Ai. Erebionde correvou briaçarai. Elebionde rebiaté. Anaracoma na cantor revou briaçarai asté. Aquela cidade era uma cidade importante. Era uma cidade resistente, conhecida como centro da resistência e habilidade dos seus habitantes em se defenderem contra as forças do mal. Hoje eu vim como boca de Deus. Eu vim como boca de Deus dizer: mulher, levanta-te, erga-te, em nome de Jesus. Você é mulher sábia. Você é mulher como Anabresse, guerreira. Você é mulher forte. Você é mulher corajosa. E a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola derruba com as mãos. Você pode morar num casebre humilde, lá na jaqueira, mas se você é sábia, o Senhor é contigo. Você pode morar no palácio, lá na Guanabara, mas você precisa ser mulher sábia. Ela mandou revasse. Ela mandou revasse. Quando Joabe foi para invadir a cidade, aquela mulher se levantou, andou a cidade toda e foi para junto do muro. Muro fala de proteção, muro fala de segurança e muro fala de limite. Coloca no limite entre você, entre a tua casa e o inimigo. Aqui você não entra, aqui você não faz festa. Aqui, como a Anabresse, tem mulher guerreira, tem mulher que clama, tem mulher que ora. Na bandevão briaçarai. Tem mulher guerreira aí? Mulher que ora. Mulher remanturia sempre de Deus. Remanturia sempre como a núpria, crescendo no anonimato. Aquela mulher no anonimato, atrás do muro, protegida, dizendo: o muro, o muro, o muro. Deus diz no Salmo 120, remantou revácia, como nubrinácia, 2, louvados, eu serei como muro de fogo ao redor do meu povo. Ele mandou revácia, ela encostou, e ela foi ousada, clamou, aleluia, e chamou Joabe. A cidade de Abel, além da importância militar,
Também é notável pela sua riqueza cultural e econômica. A cidade era conhecida por sua agricultura próspera, especialmente na produção de grãos e fruta, e se tornava um lugar atrativo para o comércio. A presença de água era abundante naquela região, proveniente dos rios de fonte, que contribuía para a fertilidade das suas terras. Em redor da população local prosperava em sua atividade. Abel, como Anabrés, o nome Maaca tem raízes remantoriaceba histórica, remete para a tribo e povos que habita em região. Maaca era figura mencionada, aleluia, louvado seja Deus, em várias passagens da Bíblia. A conexão entre Abel, Bet e Maaca, é a figura de Maaca, sugere uma continuidade. Olha aí, olha o mistério. O inimigo entrou. Joabe veio para derrubar e matar todo na cidade. Mas a mulher se levantou e foi para o muro. E foi clamar, protegida pelo muro, dizendo: o inimigo quer entrar e quer acabar com a continuidade do meu povo, da minha casa. Não vai acabar. Isso é profético. Rebandúria. Ah, mas irmã Andréia, mas o inimigo entrou na cidade. Mas ele foi convidado? Ele entrou, que ele é bandúria séria. Mas ele não foi convidado. Quem sabe ele escalou o muro, quem sabe foi por debaixo do muro, passou pela brecha, mas ele não foi convidado. Mas sabe que quando Joabe disse para ela: olha, o inimigo está aí dentro, ele pode ter entrado, mas ele não vai ficar. Isso é profético na tua vida. Ele pode ter entrado no teu caminho, tentando entrar dentro da tua casa, nos teus negócios, nos teus planos, nos teus projetos, nas tuas metas, mas não vai ficar, vai cair por terra. Quem está comigo aqui diz glória a Deus, aleluia. Shalai naramantou, rebandou revassa navachem, remantou revassa. Quem está comigo coloca coração azul, coração rosa, coração incendiado, cheio de fogo na bandecalaçai. Ele é que na braçai. Ai, a mulher disse: não, eu vou me levantar. Começou a clamar: Joabe, Joabe, Joabe. Ele disse: sou eu. És tu? Sou. O capitão, sim. E ela diz: por que você quer matar uma cidade que é mãe em Israel, que é referência, uma cidade que os reis vinham aqui pedir conselho, uma cidade que já evitou muito derramamento de sangue. Calamantou revaz. Aí Joabe disse: não é bem assim. Bet-Macá também é mencionado em contexto profético, onde a sua destruição é prevista como parte do juízo sobre as nações. Esta profecia ressalta a importância da cidade, não apenas como local geográfico, mas também como símbolo da Rebandobriaçarai Delébia. Aí a mulher começou uma negociação, porque com o inimigo não tem negócio, mas com Joabe, que vem para defender a honra do rei, Alabacé. Ela disse: nós somos um povo pacífico, respeitamos
Mas se ele entrou aqui, ele não vai ficar. E ela falou: me dê um tempo. Me dê um tempo. Eu irei ao meu povo e falarei ao meu povo e entregaremos a cabeça do inimigo. Este eu irei ao meu povo e falarei ao meu povo, fala de unidade. Se você não é unida com a tua irmã, unida, unida, como Anabrés, remantou revobria, começa a se unir, porque Jesus ele não orou pedindo derrama fogo, derrama isso, ouro, nada disso. A única oração de Jesus na Bíblia está lá: Pai, eu oro para que assim como eu sou um contigo, a tua igreja seja única comigo, unida, unificada, como Anabrés. A diferença de estar unida do que reunida, porque tem muita reunião, louvado seja Deus, que não tem união, louvado seja Deus. Eu classifico assim: reunião é você pegar várias batatas, colocar num recipiente, pequena, grande, bonita, manchadinha. União é você descascar aquela batata toda, colocar para cozinhar, aí ela cozinha, você escorre, coloca no escorredor e ali vai amassar. Aí coloca leite, aí coloca manteiga, aí coloca gema de ovo e vai misturando, misturando e se torna um purê. Quando você põe um purê na mesa, ninguém vê qual é a batata que era grande, pequena, qual que tinha defeito, qual não tinha, porque todas estão unidas, numa unidade, tá entendendo? Como Anabrés. E ela disse: eu sou uma das pacíficas, sou uma das fiéis. Essas duas qualidades, será que eu tenho? Eu falo de mim. Cada um examina a si mesmo. Eu tenho essa qualidade? Eu sou pacífica? Ou quando eu vejo ali aí o circo pegar fogo, eu vou lá, jogo gasolina? Não. Eu sou pacífica. Eu sou fiel. A fidelidade, meus irmãos, é em tudo. Tem pessoa, tem mulher que fala assim: eu sou fiel ao meu marido, como Anabrés, como Nubrinas, Rebanturiaçá, mas não é fiel, louvado seja Deus, a Deus. Isso não é fidelidade, como Anabrés. Fidelidade primeiramente a Deus, depois louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Você que é casada, o seu marido, a sua casa, os teus filhos, o ministério, a igreja, a obra. Fidelidade é em tudo, é no dinheiro, como Anabrés, é no teu salário. Fidelidade como Anabrés, Remanturiaçá, é muito mais, louvado seja Deus, do que eu e você podemos pensar. A cidade de Abel, ela tinha uma relevância muito grande, como Anabrés, Remanturiaçá. Os habitantes daquela cidade provavelmente participavam de culto que refletia adoração a Deus, conforme está escrito. Elas tinham uma dimensão espiritual, de vida espiritual em Abel, em que não se encontrava em outro lugar. O aspecto
perto deles. E aí Joabe falou assim: tudo bem, eu aceito. Você vai falar com o teu povo, com Manabrés. Aí ela foi a liderança e falou: tem um inimigo dentro do arraial, tem um anátema dentro do arraial, com Manabrés. E aí passaram o pente fino e encontraram Seba, cortaram-lhe a cabeça. E Joabe com o seu exército acampado. E o exército falou assim: vamos atacar. Joabe diz: não, temos que esperar, temos que aguardar. Eu conversei com a mulher e ela falou que eles iriam nos entregar a cabeça do inimigo. De repente a mulher começou a clamar: Joabe! E ele veio. E quando ele veio, ela disse: lançaremos a cabeça. E lançaram por cima do muro. Aquela mulher, ela não estava na frente do muro, nem em cima do muro. Ela estava atrás do muro, encoberta pelo muro. Porque tem crente que quer ficar em cima do muro. Agora, nesse período aí, que passou, que está passando, o que mais nós vimos é crente em cima do muro. Porque no muro, em cima do muro, ele pode ser visto, ele tem, é destacado em cima do muro. Na frente do muro. Mas, irmã André, porque eu não posso ficar em cima do muro nem na frente? Porque o muro é uma representação de Cristo. Está entendendo? É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que limita o inimigo. E você, quando entra na frente de Deus, você está cometendo um erro muito grave. Um erro muito grave é entrar na frente de Deus, como na prece, na abandona. E acima de Deus, só a tua coroa, só a tua glória. Está entendendo? E aí, eles lançaram a cabeça do inimigo. Joabe retirou com todo o exército e foi para Jerusalém encontrar com Davi. Quando ele encontrou com Davi: rei, estamos voltando da guerra, aqui está a cabeça do teu inimigo. E Davi pergunta: como foi a guerra? Houve muita morte? Ele disse: não. Muitas perdas, baixa? Não. Perdemos mantimento? Não. Aí, não houve guerra, meu rei. Como? Nenhum dos seus soldados morreram. Não lançamos uma flecha. Não pegamos nem na espada. Como? Uma mulher sábia de dentro da cidade. E aí ele foi falando. Ela é sábia. E ela falou para mim que ela é mãe Israel, é intercessora, é fiel, é leal, é pacífica. Começou a dar um relatório. Lá em Jerusalém, a quilômetros de distância, ele levou um relatório.
ao rei. A pergunta é: qual relatório tem chegado ao rei, ao meu respeito e ao teu respeito? Qual é o relatório que tem chegado diante dele? É positivo? É negativo? Porque eu tenho dito aqui, o céu mais reage do que age. Qual é a reação que você tem provocado no rei? O rei falou para Joabe: como é esta mulher? Quem é ela? Como é o nome dela? Ela é branca, ela tem o cabelo, ela é formosa. A mais tratando de Davi, né? Como Anabrés. Já queria saber como era a mulher. Aonde ela está? E Joabe disse: meu rei, eu não a vi. Mas como que não a viu? Eu não sei a cor do olho dela, na cor do cabelo, eu não sei a pele, eu não sei a idade, eu não sei nada. Eu só sei as características dela. Ela é leal, é fiel, ela ora, é intercessora, é pacífica. Louvado, e mora dentro da cidade. Ela é bandúrias. O rei pegou a comitiva e desceu à cidade de Abel. E chegando na cidade de Abel, o rei convocou, tocou a trombeta para que a mulher se apresentasse, como Anabrés, e dissesse: fui eu, sou eu a mulher que deu livramento à cidade, como Anabrés. Mas nenhuma das mulheres se apresentaram reivindicando a glória, reivindicando honra, como Anabrés. Porque a honra, Remantúria Sébia, ela não é reivindicada, ela é conquistada. Tá entendendo? O reconhecimento. Aí todas as mulheres da cidade foram lá para, segundo o historiador, para a praça. E o rei perguntava: quem é a mulher? Louvado seja Deus, sábia. Aí, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Levanta a mão. Todas as mulheres levantavam a mão. Porque na cidade a mulher disse: eu sou uma das. Tem muita sábia dentro. Quem é a mulher que ora? A levantar. Mas aí ele queria honra individuais? Não. Como Anabrés. Não tendo uma mulher para tirar foto, postar, o rei decidiu que ia ser erigido ali naquela cidade uma coluna e um monumento. E escreveu ali naquela monumento: escolhida, protegida, cidade como Anabrés, propriedade exclusiva do rei, ninguém toca. Eu vim como boca de Deus para te dizer que ninguém vai tocar na sua vida, ninguém vai tocar na tua família, ninguém vai tocar como Anabrés, ninguém toca. Remantou, refou, priaçarai, porque você é propriedade exclusiva do rei. Você é mulher guerreira,
Você é mulher resiliente. Sobre como na prece. Aquela mulher cresceu no conceito do rei, no anonimato. Está entendendo? Que muitas vezes Deus vai permitir o nosso crescimento no anonimato, como a na prece. Às vezes a pessoa pensa, ai, irmã André está fazendo a live agora, ai, como a na prece, ela mantou, está orando agora. Meu irmão, eu oro há 40 anos. 40, como a na prece. Eu oro, jejum, eu prego. Não é agora que começou live, não. Remanture a sério. Isso aqui é fruto. Aleluia. Remantou, reface. Será que eu e você somos essas mulheres? Levantou, reface da cidade? Compartilhe essa live com seus contatos. Remantou, revolve no WhatsApp. Remantou, revolve a sarai. Remanture a sério. Marca aquela pessoa que precisa ouvir esta palavra, que ela é bando comana. Quantos livramentos Deus tem dado seu por tua causa? Quantos sepultura o Senhor não fechou? Quantos canavandor revasse a terra? Rimanture a sério. Você é mulher vitoriosa. Levantou, revolve a sarai. Deus está aqui, aleluia. Certo como aqui eu respiro. Tão certo que amanhã quer se levanta. Tão certo que vós faz e pode ouvir. Aleluia. Remantou Briaçarai. A cidade de Abel. Abel se remete para sacrifício. Macra, água, lágrima. Betel, presença. Xolobre, canto, revaz. Joabe não destruiu a cidade, porque dentro da cidade tinha mulher que carregava a presença de Deus. Dentro da cidade tinha mulher que carregava, remanto do peito, a paz. Era pacífica, era leal, era fiel com a fidelidade. E fidelidade, meus irmãos, abrange não só o casamento, não só o leito, mas abrange a nossa vida no todo. Temos que ser fiel. Fiel a Deus, fiel ao marido, fiel aos filhos, fiel ao altar, fiel como na prece, nos dízimos, fiéis na oferta, fiéis como na prece, no propósito. Fiel, o que é fiel, irmã? Remanture a terra, é aquele que tem a característica da baixúria. Libiasto que na brece, nerevador, que não se vende, que não se corrompe, que tem aliança, que honra a aliança, que tem como no abraçar uma identidade.
Porque o que mais vimos, aleluia, neste período, todos os anos, é crente sem identidade. Ela é beyond the fogo. Seja bem-vinda, Vanessa. Boa noite, coma na bressa. Chegou em boa hora, a hora de nós clamar. O relógio já marca tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ai, que relógio é esse? É o relógio de Deus. Sempre coma na bressa. E Ele está marcando a tua vitória. Ele está marcando a tua vitória. Achou, bricou, manai. Ela é bionde como nubri na abraçai. Mulheres que serviram o Senhor no anonimato. A Bíblia diz que as mulheres financiavam, remantou, refaça o ministério de Jesus. Elas depositavam, elas investiam, até a mulher, como a Anabrécia, de Herodes, como a Anabrécia, remanture de César Augusto, Arabassai, investia, Suzano, rebandou Briaçarai, fiel, é fiel na palavra, é fiel com os amigos, é fiel, mesmo que sofra o dano, não causa dano a ninguém, porque é fiel a Deus. Ai, é fácil dizer Deus é fiel, mas o difícil é dizer eu sou fiel. Calabandou, refaça. Fiel no trabalho, remanture é sério. Eu trabalhei, louvado seja Deus, 8 anos de comissionado na prefeitura. Remantou Briaçarai. O que eu mais via lá na secretaria, no gabinete que chegava, era falso atestados. E pasma, a maioria crente. Quando eu pegava na mão assim, que eu limpava a mesa do secretário, eu ao pegando, revasse, e ali Deus me falava, olha, testado mentiroso, não é fiel. Fiel no pouco, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Teve uma pessoa que falou, Andréia, você pega mensagem que é para pregar no congresso, para pregar lá na consagração que tem 5 pessoas. Esse sermão é para multidão. Não. O Deus da multidão é o Deus das irmãzinhas que estão ali pagando preço toda manhã, como a Anabrécia. E nós temos que ser fiel, pacífico. E aí o rei honrou aquela cidade. Seria hoje um tombamento, uma cidade tombada, que era para a glória do rei, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Pacífica, leal, fiel e intercessora. Mulher sábia. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Leia. Mulher sábia. Ela cresceu no anonimato. Assim como a menina na casa de Naamã. Assim como aquela mulher, como a Anabrécia, cananeia. Assim
Assim como a viúva de Lucas 18, Remantura e a Sébia, que clamou o Senhor. Clamou. E o juiz falava, ainda que eu não temo nenhum homem nem a Deus, eu vou atender essa mulher. A fidelidade vai fazer você triunfar. Isto é profético. Louvado seja Deus. Vamos orar. Mas antes de orar, louvado seja Deus, quero dar um anúncio. Louvado seja Deus. Você pode se tornar um patrocinador. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E fazer parte do grupo do WhatsApp Patrocinadores do Reino. Mas como que eu faço, irmã Andréia? Basta você investir R$1 por dia, R$30 por mês, e você estará investindo na obra missionária Remantobriaçarai, e Deus vai te recompensar. Remantobriaçarai, Remantorevobriaçui. Você faz aí um propósito com Deus de fidelidade e semeia na casa do Senhor. Você também pode ofertar. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Qualquer valor, lavando revobriaçarai, 50 centavos, R$1, R$5, o que Deus colocou no teu coração. Você oferta pela chave Pix 21992, como Anaprécia 983302, como Anaprécia, chave Pix. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Remantorevobriaçarai. Você estará contribuindo para que o Evangelho chegue, louvado seja Deus, em lugares longínquos. Remantorevobriaçarai. E tem outra chave cadastrada, que é louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Xobricomanai terra, terra manto revassui de calachobria, remantobri ostobri nabrandefobria, remantúria terra, terra manto jogolobrias, elebião defobria de calas. Oferta com amor, desperta, sai da letargia. Lamanto rebandou. Vai lá em Lilope para ver se tem alguém dormindo. Vai lá em Lilope. Vai lá na Brécia, na Mantóbria, na Manto Rebandahai. Vai lá em Lilope. Vai lá na como chama aquela rua? Mandela. Vai, vê lá se tem alguém dormindo. Quem está dormindo é os crentes. Porque os filhos das trevas, eles não dormem. Dia e noite. Eles estão acordados desde sexta-feira, quando começou aquela festa na casa. E lá em Nilope, como na Brécia, eu estava ali perto, fui pregar hoje à noite. Só do lado de cá da Via Light, como a Nubri na Abraçar. E lá no Paiol, que depois da Via Light, eu fui agora na casa da minha filha, o marido estava lá para nós voltar para casa. Dava para se ouvir lá, como se estivesse dentro do quarto. Lá do Paiol, ninguém está dormindo. Quem dorme é os filhos da luz. Como a da Brécia. Remanturia sai. Sabe? Mas eu sou fiel, irmã Andréia. Eu sou fiel ao meu marido. Eu sou fiel a Deus. Eu dou dízimo. Eu sou fiel às minhas amigas. Eu sou fiel. Eu sou fiel a mim.
Aí quem vê? Você é fiel? Você é fiel no tempo? Você tem dizimado o teu tempo ao Senhor? O dia tem 24 horas. Como Anabrés. Então no mínimo teria que ofertar ao Senhor 2 horas e 40 minutos. Você tem ofertado? Fielmente ali, ó. Não. Mas às vezes passa até 3 horas mais, 5 na internet. Como Anabrés, Anamandou. Temos que ser fiel. Fiel. Fiel a Deus, fiel ao marido, fiel ao ministério que Deus te confiou, fiel no trabalho, como Anabrés, remantou revaz. Eu fui no açougue, aí louvado seja enaltecido no Senhor, fui pagar, louvado seja Deus, em dinheiro. A moça me deu, tinha que me dar 4 reais de troco. Ela me deu 102. Eu não vi, peguei meu negócio, pus na bolsa assim e vim embora. Quando eu cheguei em casa, coloquei a compra ali, aí abri a bolsa, assim, a bolina que a moça me deu 4 reais, e aí eu tô juntando aí pros netinhos, né? Louvado seja Deus. Aí quando eu abri, era 4 reais, era 102 reais. Ela confundiu o outro 2 reais com 100. Eu olhei, se a outra falou, não, é benção. É benção. É. Chegou na minha mão, caiu na rede de peixe, mas Deus falou, você é fiel. Vai lá e devolve. Porque esses 100 reais vai faltar no caixa dela. E isso, meus irmãos, é para 100 reais, é para centavo. Como Anabrés, tá entendendo? Remantu revaz. Louvado seja Deus. Ser fiel. A fidelidade é uma coisa assim que abrange muita coisa, irmão. É fiel os amigos. Hoje fui lá na Jaqueira. O primeiro lugar que eu fui lá, bati, foi lá na Elisângela. Fui lá, abracei ela, sentamos assim, louvado seja Deus. Do lado de fora tem uma muretinha, sentei ali, ela conversou comigo, desabafou, louvado seja Deus. E aí eu dei um abraço nela, falei, amiga, agora eu tenho que ir. Entendeu? Uma pessoa que sempre me ajudou. Hoje ela está lá, louvado seja Deus, comanda prece. Mas a minha pessoa, ela sempre foi fiel. E não é da igreja. Sempre me defendeu na presença e na ausência. Isso é fidelidade. Fidelidade, ela vai além, ela vai do caráter. Ah, porque fulano é isso, porque não? Meus irmãos, mal profissional tem em todas as áreas. Na medicina, na polícia, no bombeiro, vendedor. Eu falei para vocês que essa semana eu levei um golpe. Oh, mas eu chorei muito. Eu falei para vocês que Deus tinha mostrado
né? Aquela visão sobre a terra, que abria uma caixa, saía aqueles homens de tola, né? Que parecia muito alto. Quando virava-se o anjo, na gola estava escrito golpistas. Golpista, e Deus falava golpe na saúde, golpe financeiro, golpe imobiliário, é muito golpe. Golpe na internet. E eu caí nesse golpe aí. Estava juntando dinheiro para me comprar ventilador. Louvado seja Deus. E o golpista me levou meus R$200. Entendeu? Porque foi. Aí depois, quando você vai lá com promessa de emprego, de avaliar a marca, aí você deposita tanto, tá? Pra você, agora tá. E aí quando você termina tudo, louvado seja enaltecido no Senhor, pensando que você vai trabalhar, este bloqueia. Como anabrece. Mas aí já levou o seu dinheiro. A desonestidade está em todo lugar. Mas, meus irmãos, eu creio num Deus justo e poderoso. Entendeu? E o diabo pensou, agora ela vai ficar desesperada. Eu não vou. Entendeu? Porque quem crê em Deus e quem é fiel a Deus, aleluia, é melhor você levar um golpe do que você ser um golpista. Quando eu fui chorar nos pés de Deus, foi o que Deus falou. Como anabrece, se alegra. Mas meu Senhor, mas eles me roubaram, eu levei um golpe. Eu sei, é melhor você sofrer um golpe do que você ser um golpista. Uma golpista. Tá entendendo? Se você é fiel a Deus, Deus vai te dar vitória. Mas quando faz um voto, seja fiel ao voto. Seja fiel em tudo. E aí você vai ser honrado. Você vai viver no código da honra. Vamos orar. Louvado seja enaltecido no Senhor. Não fique triste se você perdeu algo. Se você foi vítima de um golpe, Deus vai te restituir. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite, minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. E eu não sou a única que já sofreu o golpe, não. Tá aí, ó, a Francisca e outros que eu conheço, como a Anabrece. E ainda pior quando o golpe é nas emoções. Louvado seja enaltecido o Senhor. Você confia, você se entrega, como a Anabrece, e depois você descobre que era tudo engano, mentira. Mas eu quero te dizer, como boca de Deus, eu vi como boca de Deus. Remantou, reface. O Senhor vai te restituir, creia. Creia. E esse que te roubou, esse que te defraudou, remanture a serve,
A Bíblia diz, como Anabrécia, o defraudador não prospera. Calabandurria sai. Fica rastejando que nem a cobra que rasteja, que nem o jacaré que rasteja, como um réptil não prospera. Mas você que sofreu o golpe, Deus vai te restituir. Remantou Briaçarai, Ricomanda Brécia na Vandôbria. Você que está sendo defraudada no teu trabalho, você trabalha, Remantúria Sébria, 2 turnos, 3 turnos para receber você anabandou revácia. Deus vai te honrar. Lébia, o que é aquele que oprime o pobre, ele vai dar conta para Deus. Deus manda eu te dizer hoje, eu vim como boca de Deus. Eu vim como boca de Deus, como Anabrécia, na autoridade do leão da tribo de Judá, revestida, remantou, revolbriaçarai, do Espírito Santo, para te dizer, canai, remandefoureaçai. Deus vai tratar com os defraudadores, com os roubadores, com os opressores, com os atormentadores, remantou refóbria, com aquele que defrauda, com os exploradores. Deus vai tratar como a Anabrécia. Eu vi hoje a balança de Deus descer. Na Ravachu, remandou colobriaça, e a balança de Deus pegava os seus, colocava, remantou briaça, e libriaste calassubinas, elebiaste. Mas quando a cobrança dele, Deus manda te dizer que Ele pede conta. Ele dá conta de tudo, tudo que foi roubado, tudo que foi defraudado. Deus dará conta. Levante fogo. Você tem um imóvel, foi roubado, Deus vai dar conta. Alguém como Anabá puxou o teu tapete, Deus vai pedir conta. Deus manda dizer que hoje, não é amanhã não, é hoje. Ele já está indo no encontro com Anabrécia na Vandôbria. Aqueles que devem e não pagam, vão pagar. Vão vir, Remanturia Sebe vai depositar na tua mão. Remantou revasse, porque Deus vai pedir conta. Deus não é agiota, mas Ele pede conta. Remanduria sai, levando como anari, elebiasterre como núbria. Aquele que te defraudou não ficará impune. Não ficará impune. Aquele que defrauda, um remanturiacebo necessitado, um Dalit, o que é um Dalit, André? Um Dalit é uma pessoa necessitada, mas que busca em Deus, no próprio Deus, para suprir a tua necessidade. Aí vem um filho do cão, Remanduria Sebe, e defrauda. Deus vai pedir conta. Escreva esse dia. Deus vai pedir conta. Os seus inimigos, como Anabrécia, não vão dormir
enquanto eles não depositar tudo que é teu, devolver, e devolver com juro e correção monetária, como Anabrés, remantou briaçarai, ricomanubrite, terra manto de ogolobrias. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a graça de Deus. Eu falo pela boca de Deus. E vai efetivar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Yeshua Yamashia, o Messias de Israel, rebandou colobriaçarai. Eu clamo a ti, eu intercedo por esta vida. Chabra canto revolbriaçarai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu entra com a providência, que tu faça justiça, a justiça de Deus. Entra, meu Senhor, remantou briaçarai. Elebionde rebiandou colobiter, elebicomanacanto rebiatou revobrinai. Anaracanto rebiaterra calachou, alabande fobre terra como nubri cantarai. Anaracanto rebiatai, elebicomanacanto rebiaterra calachou, elebicomanabrande fobriar. Ele bianda rebiandou colombre a terra como anás. Deus vai pedir conta. E eu falo pela boca de Deus, não é só dinheiro. Quando eu falo pedir conta, a pessoa pensa em dinheiro, mas não é só dinheiro não. Deus vai pedir conta daqueles que te difamaram, daqueles que te prejudicaram, daqueles como Anabrécia na Mantóbria, Libiatuque na Braçúpia. Deus vai pedir conta dos amalequitas que vem com a faca nas tuas costas, daquela mesa que você levantou, e aqueles que ficaram remantou revóbria, ficaram tricotando, fazendo tricô com o teu nome, com a tua vida. Deus vai pedir conta daqueles como Anabrécia, na Mantóbria, que praticaram todo tipo de covardia, porque hoje Deus me revelou uma pedra muito grande, como Anabrécia, tipo uma rocha negra, escrito covardia, 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 todo tipo de covardia. Mas eu via uma anca que veio sobre aquela pedra e foi quebrando, e foi quebrando, e foi quebrando. Arabandou revolbriaste calaçai. Deus vai remover a covardia. Ai da correvastubinas, você que sofreu essa covardia. Rebandorias, rebandoriasai, dico manabres, e pasme, covardia em família. Dentro de família, Deus me revelou. Remantobriaçarai. Você tem sido vítima de uma covardia, seja de cunhado, seja como Anabrécia de cunhada, seja de sogro, de sogra, remo de irmão, levantou revóbria, até de mãe, de pai, não importa de onde veio, a cobrança está chegando. O requerimento está chegando, como Anabrécia. Aquela pedra, escrito covardia,
todo tipo de covardia. Ela foi sendo quebrada. Depois eu vi assim como a Anabresse, uma máquina passando e triturando, a ponto dela virar pó. E eu falei, Deus, que visão é essa? Ele disse, é o que eu vou fazer. Pode falar para o meu filho, pelas minhas filhas, que sofreram covardia, que eu estou descendo, e eu estou descendo com a cobrança, levando de fúria, remantou revas, anacantou ricomanabresse, e diliostou briaçarai, anai anarako revodiasai, enderekion, anariki norori anderibiki minubiki konakanto, ikinakon nikino konakanto redeginag dogodo, ideriminaratai tukino kanakanta, anakantuki nikinaya noriko narakata, ebikina kato rikomanako, ebipopo patarapa tukinako norekanto rebiate, arakanda rebiate rabature. Elebiaturi andevobrias. Ai, como a Anabresse. Remanturefa. A covardia está caindo por terra. A covardia está caindo por terra. Você vai ver. Remanturefa. A armadilha preparada para você. Uma nubrina abraçai. É a orabaçu. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo como a Anabresse, querendo te afastar, mas o Senhor dos Exércitos mandou-me aqui para guerrear. Ele vai como a Anabresse. Ele me ato que Anabresse lá e estéreo. Recalachubitu que te comanacan. Ele bi como a Anabresse, anamandou, revobrias, alabando, rebia terra, calachou, anabrande, calastubre, como nupre, terra cai. Ele bi narabando, recalamanto, recalai. Ele bi narabando, recalabacanto, revas. Em nome de Jesus, que toda covardia caia por terra. Lá estou briaçarai. Você que é vítima de covardia, seja liberta, abençoada. Receba a bênção. Se alegra no Senhor. Regozije diante dele. Louvado seja Deus. Como a Anabresse remantou, revou, porque seu alvo é Deus. Vão dizer que foi sorte. Vão dizer que foi sorte, como a Anabresse. Mas você sabe que é Deus. Remantou, revas. Remantou, revas. O Senhor está forjando o teu caráter. Forjando-nos, ó Pai. E aí o inimigo. Depois eu fui denunciar, até falei com a minha assessoria. Aí falou, pastora, a senhora não deve abrir link. Senhora, né? Porque eu sou leiga, né? Estou começando agora. Porque tem muito golpista. Mas
Maior é Deus. Maior é Deus. E eu vou contar a minha vitória. Tá? Vou contar a minha vitória. O diabo queira ou não queira. Tá? O Senhor já decretou que toda covardia já foi quebrada. Já foi destruída. Em nome de Jesus. Amém? Seja abençoada. Abençoado. Seja abençoada. No lugar da vergonha, Deus está te dando a dupla honra. Louvado seja Deus. Vamos na breve. Aqui está normal, Vanessa. Deve ser a sua internet. Uma na breve. E Deus vai te dando a vitória. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Deus, quem impedirá? Louvado seja Deus. Hoje eu estava com meu cabelo, falei, meu Deus, eu vou entrar na live. Só misericórdia. Mas rapidinho, louvado seja Deus. Tá parecendo até que eu fui no salão, né? Mas não. Passei assim um óleo e orei. E tá aqui, ó. Louvado seja Deus. É assim. Eu falei, eu fiquei, olha, vou confessar uma coisa pra vocês, amigas. Eu fiquei com tanta raiva de mim, que eu falei assim, essa semana, ou a outra semana, André não vai fazer unha nem cabelo, porque você caiu no golpe. E levou, e foi, caiu no golpe e perdeu meu dinheiro. Eu tô rindo de nervoso, porque eu tenho um sério problema, assim, quem me conhece sabe. Quando eu fico nervosa, eu começo a rir. E aí, nossa, conforme as coisas assim, tem coisa que eu nem posso. Em velório, por exemplo, eu não posso ir, porque se eu ficar muito nervosa, e eu, em vez de chorar, eu dou risada. Tá entendendo? Mas maior é Deus. Aí eu não fiz não, eu só passei, fui orando, passando a mão. Eu falei, Senhor, envia aí um negócio. Eu falei, agora eu vou economizar no cabelo e vai comprar o meu ventilador, porque você perdeu você é quando eu me trato na terceira pessoa. Hoje é para que essa. Quem mandou você ser uma bestada? Mas eu falei, eu vou orar de noite. Aquele que me roubou vai ter que me devolver. Aí a minha amiga, a pastora Daniela, mas pastor, eles não devolvem. A senhora caiu, foi num golpe. Daiane caiu, foi num golpe. Agora, mas eu fiquei com tanta raiva. Cheguei a chorar, porque na força do ódio. Tá
que na força do ódio? É eu. Silvana, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Aqui na live você recebe a palavra, a oração e também você ri. Louvado seja Deus, que nós temos rir até das adversidades. O bom de servir a Deus é isso, que a alegria, né, não acaba na quarta-feira, ela nos acompanha. Amém? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Mas é como eu digo, né? A palavra de Deus, nós lemos que a mulher sábia, ela edifica a casa, né? Louvado seja Deus. Vão-se os anéis, mas fica-se os dedos, e a gente constrói, vai atrás novamente, né? Deus proverá. Trabalhando, louvado seja Deus, vou trabalhar dobrado. Louvado seja Deus. Também, tá vendo? Tem vaso que ele vai, eu falo para Deus. Só de eu pensar já veio o castigo. Deus falou assim, eu não estou mandando você procurar emprego, você já tem empregado. Então até o que você tem será tirado, porque você foi já pedi até perdão a Deus. Ai, Jesus, me perdoa. Desse jeito, amiga. Mas é assim mesmo. Eu fiquei na força do ódio, mas Deus vai nos dar a vitória. Amém? Louvado seja Deus. Então, vou deixar vocês repousar. Amanhã teremos live, louvado seja Deus. Aí, agora, acabando esse negócio aí no Rio, aí as coisas voltam ao normal, louvado seja enaltecido no Senhor. E aí a gente vai dar continuidade à nossa campanha, louvado seja Deus, em nome de Jesus, tá bom? Que você tenha uma boa noite, uma noite de bênção. Que o Senhor te abençoe, te guarda, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor te dê a paz, tá? E nós continuamos orando, louvado seja Deus, orando na madrugada, aquele que pode, faça um jejum, 2 jejuns por semana, pela sua vida, a sua vida espiritual, louvado seja Deus, porque é necessário, porque tem casca de demônio, só sai com jejum e oração. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.